Caríssimas irmãs e irmãos, nós vamos continuar nossos encontros sobre a Palavra de Deus e hoje vamos conhecer um pouco melhor o Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, né? Se nós pegarmos a Bíblia, tem a primeira parte, o Antigo Testamento, e a segunda parte, o Novo Testamento. Novo Testamento, a palavra testamento quer dizer aliança. Nós agora estamos acostumados que testamento, quando alguém morre, deixa o testamento. Não, mas é um sinal da aliança entre uma geração e outra. Mas a palavra testamento na Bíblia quer dizer aliança, contrato de amizade. Então foi Deus que fez vários desses contratos de amizade. Com Noé, foi o primeiro, depois com Abraão, Isaac, Jacó, com os vários... E depois a aliança definitiva, nova e eterna aliança, que é aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. E o Novo Testamento, na Bíblia, é composto por 27 livros. Então hoje vamos conhecer um pouquinho desta história, que para nós é fundamental, porque o Novo Testamento parte de Cristo. O Cristo que é o centro de toda a humanidade. O centro da história, nós até calculamos os anos, estamos no ano 2020, depois do nascimento de Jesus Cristo. E antes de Cristo é calculado antes de Cristo, né? Por causa da importância que Jesus Cristo teve na história mundial. E ao mesmo tempo, nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, que podemos conhecer pelos seus ditos, por aquilo que ele falou, por aquilo que ele fez, e pelos seus discípulos diretos, os apóstolos, e depois São Paulo e os outros apóstolos. Então, nós temos isto nos 27 livros que compõem o Novo Testamento. E aí nos perguntam, mas quando foi escrito? Será que quando Jesus falava tinha alguém anotando? Não. Os primeiros livros do Novo Testamento são, que encontramos na Bíblia Sagrada, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eles foram escritos vários e vários anos depois da morte de Jesus. O primeiro evangelho a ser escrito foi aquele de Marcos, pelo ano 67, 68 depois de Cristo. Portanto, uns 40 anos depois da morte de Jesus. Mas, e até lá, como é que foi? Então, até lá, primeira coisa, os discípulos não se preocuparam de escrever aquilo que Jesus falava, ou dizia, ou fazia, mas gravaram em seus corações. Uns anos depois foram contando e alguém que tinha jeito para escrever começou a escrever. Vamos começar a escrever o quê? Ninguém diz ali como se faz agora, né, que nós pegamos um esquema. Quem faz o TCC, por exemplo, na faculdade, tem que apresentar o esquema, e depois a primeira introdução, depois o primeiro capítulo. Não foi assim. O Novo Testamento, os Evangelhos especialmente, nasceram como? Que os discípulos de Jesus, os apóstolos, mas também outros que conheceram Jesus, foram contando. E alguém começou a escrever, por exemplo, sobre a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Outro escreveu sobre as parábolas. Então começaram a circular entre os cristãos um bocado, digamos assim, de apostilas temáticas, né, que falavam sobre a Eucaristia, falavam sobre os milagres de Jesus, falavam sobre as parábolas, os ensinamentos de Jesus ao redor de algum tema, e todos esses começaram a circular. E esses são chamados pelos estudiosos de fontes. Alguns até usam uma palavra alemã, Quelle, que quer dizer fonte, as fontes. Depois, aí sim, que alguém começou a escrever. E pela tradição nós conhecemos que o primeiro a escrever em língua aramaica foi Mateus. Mas este texto dele foi perdido. Alguns até começaram a pensar, mas será que o Evangelho de Mateus de hoje, que nós temos em grego,
no original grego. Não foi a tradução daquele evangelho primeiro, que sabemos que Mateus escreveu em língua aramaica, que era a língua que Jesus falava. Não, porque o jeito com que está escrito o evangelho não é de tradução, mas é de original mesmo, de uma. Portanto, Mateus escreveu 2 vezes. Então, nós temos agora 4 evangelhos, que foram formados como o primeiro evangelho que nós temos pela história é o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas pegaram o esquema de Marcos e colocaram, além de Marcos, que é o mais curto de todos os evangelhos, tem só 16 capítulos, então eles enxertaram outros conhecimentos. Mateus, de forma pessoal, porque ele viveu com Jesus, ele foi apóstolo. E Lucas, que foi discípulo de Paulo, através dos conhecimentos que ele teve conversando com os outros apóstolos, com discípulos e também com Maria. Porque Lucas é aquele que mais nos trata da vida, da infância de Jesus, dedica 2 capítulos inteiros à infância de Jesus. Enquanto Mateus diz só, o nascimento de Jesus aconteceu em Belém da Judeia e acabou-se, e depois tem um fato da visita dos magos e a fuga para o Egito. Mas Marcos e João não falam nada, absolutamente nada, da infância de Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos, são até chamados sinóticos. A palavra sinótico em grego quer dizer um olhar único, porque dá para colocar os 3 em colunas e ver que são muito parecidos. João não, João foi escrito mais tarde e João já segue um outro esquema. Ele, ao contrário dos outros, que falam muito de parábolas, tem um bocado de fatos pequenos, João escolhe alguns fatos grandes e alguns discursos. João escolhe 7 fatos que ele chama de sinais. Então, por exemplo, as bodas de Caná, a cura do cego em Jerusalém, a cura do aleijado na piscina de Betesda, a ressurreição de Lázaro. Então, João escolhe 7 grandes fatos e faz também grandes discursos. Por exemplo, o discurso do pão da vida, o discurso sobre a conversa que ele teve com Nicodemos, que ocupa todo o capítulo 3, o discurso sobre a luz do mundo, o bom pastor, e depois especialmente a última ceia. Enquanto os primeiros 3 evangelhos dedicam à última ceia um pedacinho de um capítulo, poucos versículos, João dedica os capítulos 13, 14, 15, 16, 17. Portanto, 5 capítulos inteiros dedicados à última ceia. Quantos outros dedicam? Entre a última ceia, paixão e morte de Jesus, um capítulo, João dedica 2, o capítulo 18 e 19. Os outros também dedicam um capítulo só. Para a ressurreição, João dedica 2. Portanto, cada evangelho tem. Depois dos 4 evangelhos, no Novo Testamento, nós temos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, e que nos narra o início da vida da igreja, dedicando especialmente, olhando 2 grandes apóstolos. A primeira parte é dedicada muito a São Pedro e a conversão de Paulo, e a segunda parte, especialmente a partir do capítulo 13, 14 para frente, é dedicado todinho ao apostolado, à missão de Paulo. Então, a primeira parte, Pedro, a segunda parte, Paulo. Depois dos 4 evangelhos, depois temos Atos dos Apóstolos, depois vem as cartas. A maior parte dos livros do Novo Testamento são as cartas. 13 cartas são de Paulo, escritas em épocas diferentes. A maioria são para comunidades. Então, são as cartas chamadas eclesiais, porque se referem à vida da igreja de uma determinada.
e de uma determinada região. Então temos as cartas aos romanos, aos gálatas, aos tessalonicenses, aos de Filipos e tudo mais. São todas cartas dirigidas à comunidade de uma cidade ou de uma região. Gálatas, né, não era uma cidade, mas era Galácia, era uma região, como se agora escrevesse, o Papa, por exemplo, escreveu uma carta para a Amazônia, para a igreja na Amazônia. Né? O Santo Padre, o Santo João Paulo II, tinha escrito um para a África, para a América, para a Oceania, para os vários continentes. Então, ali também a Galácia. Algumas das cartas de Paulo são escritas para seus discípulos, então as cartas a Timóteo e cartas a Tito. E uma a uma pessoa, Filemon, né, que era um discípulo de Paulo. Paulo conhecia bem, até disse, olha, me arruma o quarto que daqui a pouco eu vou chegar ali, né, sobre uma situação particular, porque um escravo de Filemon tinha fugido, Paulo tinha convertido esse escravo, estava mandando de volta este escravo, e disse, trata bem, não vai puni-lo porque ele fugiu, porque na época um escravo fugitivo, como também na época da escravidão no Brasil, todas as vezes era punido, mas muitas vezes era até morto, e a lei permitia isto. Então Paulo intercede, de maneira que o trate agora como um irmão no Senhor. Depois das cartas de Paulo, tem uma especial, que é chamada Carta aos Hebreus. Alguns até dizem Carta de São Paulo aos Hebreus. Não, é da escola de Paulo. Quer dizer, de um discípulo de Paulo, pega as ideias de Paulo, mas já a linguagem no original grego é totalmente diferente daquelas que Paulo escrevia. Depois das cartas de Paulo, temos carta dos outros apóstolos. Então temos de Tiago, de João, de Pedro e de Judas. Não é Judas Iscariotes, não é o traidor, é o outro, Judas Tadeu. Né? E por último, fecha com a revelação. Em grego, revelação se fala Apocalipse. Então é o livro do Apocalipse que nos revela o amor de Deus, especialmente no meio das perseguições. Porque foi escrito por São João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que escreveu as 3 cartas de João, também escreveu este livro, o último livro da Bíblia. Agora, alguém pergunta, mas como foram escolhidos estes 27, se tinham outros também, outros livros, outras apostilas, por que só estes 27? Esta é a ação do Espírito Santo através da igreja. Aos poucos a igreja foi deixando de lado alguns escritos que continham verdades, mas no meio tinha também lendas, ou tinha até heresias, que foram escritos, eram chamados evangelhos, ou os escritos apócrifos. Apócrifos quer dizer escondidos, porque eram usados normalmente por grupos que diziam, nós temos uns livros especiais, né? E especialmente eles debochavam dos outros, porque diziam, vocês são cristãos como nós somos super cristãos, nós entendemos de verdade, nós que sabemos bem. Então estes aos poucos foram escritos. E pelo ano 300 e pouquinho, então esta lista dos 27 livros ficou fechada e todos os cristãos aceitam. Mesmo os protestantes, mesmo os outros de outras igrejas que se separaram de Roma, da Igreja Católica, mas todos aceitam a lista que a Igreja Católica preparou para o Novo Testamento. Alguém diz, mas escuta, ouvi dizer que Paulo não escreveu todas as cartas, mas foram outras pessoas. Não. Então, Paulo muitas vezes ditava, porque ele tinha gente especialista em escrever, que na época não era fácil escrever, não tinha papel como nós temos agora, lisinho, etc. Não tinha caneta, bique, né? Era mesmo bico de pena, pena de pato, que era cortada, trabalhada, tinha tinta, e papel não existia como nós o conhecemos agora. Aquilo que mais se usava era o papiro. Papiro é uma planta, né, como se fosse a nossa, menor do que a nossa cana-de-açúcar, mas pegava aquelas folhas fininhas,
prensavam, ajeitavam uma perto da outra e depois ficava sequinho e eles escreviam em cima disso. Portanto, era muito difícil. Então, Paulo ditava. E nós temos em várias cartas de Paulo que no final ou no início, quem escreve se identifica. Né? Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, vamos ver aqui, logo no primeiro, né, tem já quem escreve. Né? E no final da carta aos Romanos também, né, tem quem escreve. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e irmão Sóstenes, escrevem à igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo ditou e Sóstenes escreveu. No final da carta aos Romanos, né, no capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Né? Em algumas outras, tem olha aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 17, penúltimo versículo desta carta, está escrito: A saudação de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas e é assim que escrevo. Está vendo? Ele ditou para alguém, né? Algumas vezes foi Lucas, outra vez foi Silvano, foi Tércio, né? Outros que nós não conhecemos. E depois Paulo assinava no final, colocava às vezes uma palavrinha dele, né? Para dizer, olha, mas quem escrevia era gente especialista, que escrevia manualmente. E depois o grande autor da Bíblia toda, mas especialmente do Novo Testamento, sabemos que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o grande autor do Novo Testamento, da Bíblia toda, e, portanto, os apóstolos, né, os escritores, os 4 evangelistas, foram parceiros, não foram só instrumentos, foram parceiros de Deus na escrita do Novo Testamento. Então, os livros são todos estes ali. E em que língua foi escrito o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E um grego popular. Né? Nós, quem estuda as línguas, mesmo o latim ou o grego, está acostumado a pegar os grandes autores, como alguém que estuda literatura brasileira pega os grandes autores brasileiros. Mas no dia a dia nós usamos um linguajar, uma língua portuguesa mais simples. Né? Às vezes, quando não lembramos mais alguma palavra, diz o fulano coisou uma coisa. Né? A palavra coisa serve para um bocado de assunto, de coisas. Então, também o Novo Testamento é escrito numa linguagem bem popular. Né, numa linguagem do grego popular, chamado koiné, que não é o grego clássico, né, dos grandes autores, tipo Homero, né, que escreveu Ilíada e a Odisseia, ou dos grandes de Esopo, com as suas fábulas e lendas que chegaram até nós, mas foi escrito numa linguagem bem simples. Para quê? Para que o povo pudesse entender. Né? Não tivesse que usar o dicionário, que nem existia na época, mas que pudesse entender aquilo que estava escrito. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, neste grego popular. E outra pergunta que às vezes me fazem é: escute, qual é a ordem, qual foi o critério para colocar em ordem as cartas de Paulo? Por que sempre Romanos em primeiro lugar, 1ª e 2ª Coríntios, depois vem Gálatas, etc. Foi na ordem que foram escritas? Não. A ordem que foi escrita foi outra. A primeira carta, o primeiro escrito de todo o Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas ela está lá para baixo. Por quê? Porque foi colocado então em ordem de importância,
porque a cidade mais importante, a capital do mundo da época era Roma, Corinto era uma cidade muito, muito rica e poderosa. Não foi este critério de importância política ou social. Foi pelo tamanho da carta. A carta mais comprida que nós temos é a carta aos Romanos. Depois vem, como segundo tamanho, vem a primeira carta aos Coríntios. Talvez eles, claro, colocaram logo a segunda carta aos Coríntios. Depois vem os Gálatas, Efésios, Filipenses, etc. Portanto, o critério foi colocado por tamanho. Um pouquinho como nós às vezes fazemos em casa, às vezes tem uma série de livros, né, lá em casa, é como coloca, alguns colocam em ordem alfabética, outros colocam em ordem de autor, outro por assunto, olha, esses são livros de aula de matemática, esses são de física, esses são de história, esses são de geografia, né, coloca por assunto. Outros colocam simplesmente por tamanho, vamos começar do mais alto até o menorzinho, né? Então, na Bíblia também, o Novo Testamento foi organizado, as cartas de Paulo, por ordem de tamanho, não por ordem de importância ou por ordem cronológica, quer dizer, em ordem com que foram escritas. Então, e o livro, também um livro que desperta muito interesse e às vezes até medo, é o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Porque tem desastre, fala do fim do mundo, é profecia porque prevê as coisas. Não. O último livro da Bíblia tem descrições, né, de visões, né, que são chamadas apocalípticas, para dizer que são tão impressionantes, mas não é que esteja prevendo o futuro. É um livro que foi escrito para revelar, dali vem o nome Apocalipse em grego, a revelação, e foi esta a primeira palavra que aparece no livro, revelação de Jesus Cristo. Para revelar qual é o projeto de Deus e qual é o poder de Deus no meio das dificuldades e das perseguições. Já no primeiro capítulo, São João se identifica. Eu, João, estava na ilha de Patmos por causa da fé em Cristo. Portanto, João estava na ilha de Patmos porque foi fazer turismo? Não. Foi para pregar? Não. Estava na ilha de Patmos, prisioneiro, condenado à morte por causa da sua fé em Cristo. Provavelmente na perseguição de Diocleciano, que aconteceu no ano 80 e tarará. Então, João escreve às igrejas, escreve aos cristãos no meio da perseguição para revelar que a força de Deus, que o amor de Deus não ia nos deixar sozinhos. Portanto, é um livro de consolação, de animação. Não temos que ter medo. Agora, por que tanto essas visões? Porque João era preso, estava preso, condenado à morte por trabalhos forçados. Era num campo de concentração, na prática, poderíamos pensar hoje em dia, para trabalhar até que ficasse esgotado, ali seria morto. Mas, graças a Deus, depois que a perseguição parou, o novo imperador deu liberdade aos presos políticos, entre os quais os cristãos. E assim João pode voltar para Éfeso, onde morreu. Né? E ele então escreveu o livro durante o seu cativeiro, a sua prisão. E não podia colocar as coisas muito claras, senão os romanos, os guardas, iam entender e iam matá-lo. Então ele faz, né, muitas figuras, muita gíria, muita coisa que os cristãos entendiam, mas os romanos não entendiam. Diziam, o fulano está ficando meio doido, né? Está com estas visões todas. Mas os cristãos entendiam. E então foi animando os cristãos, ele perseguido, ele condenado à morte, animando os cristãos, inspirado pelo Espírito Santo, num período de perseguição e de grandes dificuldades. Então, está vendo como é bonito o Novo Testamento?
né? É uma parte da Bíblia muito bonita. E eu aconselho sempre a começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Começar pelo menos um dos 4 evangelhos. Quem quer fazer mais rápido, lê logo o Evangelho de Marcos, que é o mais curto, muitos fatos, poucos discursos. Quem quer conhecer mais dos discursos e dos outros fatos, aí pode pegar Mateus ou Lucas. E quem quer se aprofundar mais no grande mistério de Deus, então pega João. Mas melhor é ler os 4 evangelhos. Depois a vida da primeira comunidade cristã, então pegamos Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo, as cartas depois dos outros apóstolos, né? Tiago, João, Pedro e Judas. E depois o livro do Apocalipse. E depois de ter então esta visão toda e esta formação segundo o critério de Jesus Cristo, aí começar a ler também o Antigo Testamento, que é a preparação para a chegada de Jesus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos para frente. Vamos pedir a Deus muitas e muitas bênçãos para continuarmos a amar a Bíblia cada vez mais. E não só amá-la, conhecê-la, aprofundá-la, para que possamos ter vida e vida em plenitude. Muitas bênçãos e boa leitura da Palavra de Deus, que é fonte de vida para todos nós. Amém.